Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mais um dia estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, e mais um dia no nosso desafio, 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Hoje, penúltimo dia de novembro, dia 29 de novembro. Aleluia. Dia 114 do nosso desafio, 142 dias. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado, Deus, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor, muitos que a gente desconhece, nem sabe que tivemos um livramento, mas o Senhor tem todos os dias nos dado livramento, nos guardado, nos livrado de todo mal. E eu quero te louvar por isso, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem nos ajudado a não cair em tentação. Obrigado, Senhor Deus, por nos conduzir, Deus, pelas veredas da vida, pela jornada da vida, Senhor. Eu quero te louvar por isso, quero te agradecer por isso, quero te bendizer por isso, Senhor, a te dar o louvor e a honra e a glória e a sabedoria e as ações de graças ao Senhor, Deus, pelos séculos dos séculos, para todos sempre, toda a glória ao teu nome, aleluia. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Hoje, Senhor, nós rejeitamos, Deus, todo pensamento, todo sentimento que não venha do Senhor e que tenta se instalar em nós e roubar a nossa alegria e nos comprometer aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje nós rejeitamos todo pensamento, rejeitamos, Senhor Deus, todo sentimento, rejeitamos todo engano, rejeitamos toda mentira do diabo, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nos apossamos mais uma vez da verdade do Senhor para nós, e que a tua palavra seja verdade, Deus, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então hoje nós continuamos Marcos capítulo 5 em diante. Marcos capítulo 5. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender. Pois tendo sido muitas vezes presos em grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou-o, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, meu Deus, rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela cidade. Ora, andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: Manda-os para aqueles porcos, para que entremos. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos
Fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade, e pelos campos muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Verso 15, repetindo: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Aos que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor se fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ponto. Então, alô, deu uma pausa ali por causa da internet. Será que pegou aí essa leitura até o verso 20? Vamos repetir aqui, né? Pelo menos 18, 19 e 20. Não sei se falhou aí essa leitura. Pegou. Tá dando uma oscilada aqui na internet. Misericórdia. Então até o 20 pegou, né? Uma vez eu vi um estudo, né, falando a respeito de como uma igreja nasceu aqui nesse lugar através da vida desse ex-endemoniado, né? Então aqui ele ficou, Jesus falou para ele ficar, e ele realmente começou a anunciar ali quão grandes coisas lhe fizera Jesus, e nasceu uma igreja ali naquela região, né, a partir da vida desse homem. Verso 21. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, verso 30. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Jesus, porém,
Tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo ao pai e à mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém e ordenou que dessem de comer à menina. Marcos capítulo 6. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Deus nos livre, de surpreender a Jesus com incredulidade, misericórdia. Aqui a Bíblia diz que Jesus ficou admirado, da incredulidade deles. Então, que a gente não deixe Jesus admirado, com a nossa incredulidade. Em nome de Jesus, misericórdia. Que ele fique admirado com a nossa fé. Marcos capítulo 6, verso 7. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um botão. Não deviam levar bolsa, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar... só um pouquinho. Repetindo o verso 8. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão. Não deviam levar bolsa, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias, mas não deviam levar túnica extra. E disse-lhes: na verdade, na casa em que entrardes, permanecei nela até partirdes dessa cidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Ouviu isso o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem se havia casado.
embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que era homem justo e santo. Por isso fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Entretanto, apressadamente pediu ao rei que, verso 25, entrando apressadamente pediu ao rei, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão e, trazendo a cabeça num prato, entregou-a à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o colocaram no sepulcro. Então, a cabeça de João Batista valeu mais do que o reino aqui, mais do que a metade do reino, né? Uma vez que ela podia escolher até metade do reino, mas ela escolheu ali a cabeça de João Batista. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde vós aqui e à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer. Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas, quando viram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genezaré e ali aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na borda da sua veste, e todos os que nela tocavam eram curados. Misericórdia eterna. Marcos capítulo 7. Dando umas falhas aqui. Deixa eu reiniciar aqui o modem um minutinho. Vou tirar aqui a imagem só um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai dando glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 7. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, está ele obrigado por vós de qualquer dever, desobrigado. Verso 12, está ele desobrigado por vós de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Naquele período, principalmente ali entre o final de Malaquias, o final do Antigo Testamento, e o nascimento de Jesus, durante esse período de quase 400 anos ali, muitas dessas tradições foram estabelecidas,
A partir da lei, eles foram criando tradições como essa do lavar as mãos e vários rituais, várias coisas que agora Jesus vem confrontar, porque eles começaram a entrar no modo automático e eles reproduziam isso, eles repetiam essas tradições e menosprezavam os mandamentos do Senhor. As tradições eram maiores do que os mandamentos. E aí por isso que Jesus os confronta aqui, porque eles estão observando as tradições, esquecendo dos mandamentos. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem é o que o contamina. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago Repetindo o verso 31. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos capítulo 8. Marcos 8. Naqueles dias reuniu-se outra grande multidão e, não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedirem jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e, tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos
para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si dizendo: É porque não temos pão? Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: Por que discutis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ele lhes disse: Não entendeis ainda? Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente estas palavras e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo
Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Ao descerem eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria o ressurgir dentre os mortos. E interrogaram-no: por que dizem os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Repetindo, verso 12, respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado ao fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou, e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Partiram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Chegando a Cafarnaum, entrando ele em casa, perguntou-lhes: que estáis discutindo? Que estáveis
discutindo pelo caminho. Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles. Tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo de água em meu nome, por serdes discípulo de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. E quem escandalizar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés seres lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10. Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram, e ele tornou a ensiná-las conforme era o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Ele respondeu: quem repudiar sua mulher e casar com outra adultera contra aquela. Repetindo, verso 11. Ele respondeu: quem repudiar sua mulher e casar com outra adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém,
honra a teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa... Peraí. Hoje era até o 9, né, gente? Por isso que a irmã Esther está perguntando se eu vou fazer o de amanhã. Hoje era até o 9, eu estou aqui passando já, estou no Marcos 10. Então é até aqui, até o jovem rico. Amanhã a gente continua. Empolguei aqui, passei. Eu olhei ali errado. Obrigado, irmã Esther, aí por ter observado. Hoje é até o capítulo 9 mesmo, né? E amanhã nós continuamos, então, o capítulo 10 para ficar aí certinho, né? Às vezes eu adianto só quando tem necessidade, mas aqui amanhã eu vou continuar, então. Então nós vamos até aqui. Jesus abençoando as crianças e amanhã nós continuamos, então, do jovem rico em diante, de Marcos capítulo 10, tá bom? É isso, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Maravilhoso ler a respeito de Jesus e todo esse ministério, né? Todas as suas palavras, seus feitos extraordinários. É apaixonante, cada vez mais que a gente lê sobre Jesus, mais apaixonado nós ficamos por Ele, né? Mais nós o amamos, mais nós o conhecemos e mais nós nos tornamos ali praticantes, participantes da sua natureza, nos tornamos parecidos com Ele. Esse é o propósito, que a gente possa se parecer mais e mais com Ele à medida que o conhecemos mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, então, nós continuamos Marcos capítulo 10. Amanhã, sabadão, né? Nós continuamos aí Marcos capítulo 10. Deus abençoe vocês, então, uma ótima sexta-feira e até amanhã, em nome de Jesus. Vou ali acordar as crianças para irem para a escola. Aleluia. Glória a Deus. Anotado aqui. Mais um dia para honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.